Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de grande ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Eu li para você um trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu li os versos a partir do verso 25. Eu li para você até o verso 31. Então, com essas palavras, fica claro que nenhuma pessoa de Israel foi visitada, ou melhor, nenhuma viúva em Israel foi visitada por Elias no período da grande fome que fora profetizada pelo próprio profeta Elias durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu, e havia muitas viúvas em Israel, e nenhuma dessas viúvas receberam a ilustre e honrosa visita do grande homem de Deus, do grande profeta Elias, senão uma mulher lá de Sidom, uma mulher que não fazia parte do povo santo, da nação escolhida, era uma gentia. E aí a mesma comparação faz o Senhor Jesus com relação aos leprosos, né? Milhares de leprosos que existiam em Israel nos tempos de Eliseu, o substituto de Elias. E esses leprosos todos morreram com suas lepras, mesmo sendo do povo santo, mesmo fazendo parte do povo eleito, mesmo fazendo parte da religião, mesmo sendo judeus, praticando todos os preceitos, os rituais. E ao ouvirem essas palavras, né? Aí Jesus conclui dizendo que somente Naamã, o sírio, uma pessoa que não tinha nada a ver com Israel, uma pessoa que não tinha nada a ver com a religião judaica, uma pessoa que não fazia parte, uma pessoa que estava bem distante, aliás, uma pessoa que era do exército inimigo de Israel. Essa pessoa foi abençoada com a cura. E por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo isso num contexto em que a falta de fé em Israel era muito grande nesses períodos, nessa época. Havia uma religiosidade muito forte, porém a vivência e um coração puro ali com Deus, dentre essa classe de pessoas citadas. E aí nós falamos das viúvas, falamos aí dos... E ele diz isso o quê? Para exemplificar ou para testemunhar que os profetas não são recebidos na sua própria pátria, na sua própria terra. É nesse contexto que Jesus está falando agora. Imagina você que os grandes profetas de fato não se misturavam, né? Os grandes profetas passavam distante de qualquer religiosidade, de qualquer questão nesse sentido. Então muitas pessoas acham que através dos seus rituais, através das suas cerimônias, e vão alcançar o coração de Deus, quando na verdade Deus está buscando verdadeiros adoradores, pessoas com coração realmente puro, com coração realmente sincero na presença de Deus. E a última coisa que Deus vai olhar é essas questões, essas práticas todas, esses rituais todos aí que muitas vezes são feitos apenas meramente no botão automático, para seguir. Vamos botar a roupa porque está na hora do culto, né? E aí pega ali a melhor camisa, a melhor gravata,
passa aquela graxa no sapato para ir bonito para casa. Hoje Deus vai falar comigo, né? Mas Deus está falando com você a semana inteira, todos os dias, e você não dá a menor. Deus está usando uma criança dentro da sua casa para falar com você. Deus está usando um adolescente na sua casa para falar com você, e você dá a mínima. Deus está usando a sua esposa para falar com você constantemente, e você dá a mínima. Essa é que é a grande realidade. Deus está usando seu esposo para falar contigo, e você não dá ouvido. Por quê? Porque você está em contato com ele diariamente. Você está em contato com essa pessoa diariamente. Essa pessoa você conhece. Você, quem é você para falar alguma coisa de mim? Eu conheço o seu passado, né? Conheço você de longos carnavais. Quem é você, né? E principalmente se a pessoa é um novo convertido, né? Aí vai dizer, você pegou o ônibus agora e já quer sentar na janela? E por aí vai. Então o Senhor Jesus chega na sua pátria, na sua cidade, e encontra ali muita incredulidade, julgamentos, preconceito e tudo de toda ordem. E aí ele usa uma palavra que fere a autoridade máxima religiosa dali do seu contexto, da sua região. Todos na sinagoga se encheram de ira. Veja, todos na sinagoga, versículo 28 de Lucas 4, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de grande ira. Quer dizer, imagina você, todos dentro da igreja se enchem de ira quando entra uma pessoa com autoridade e traz um ensinamento que fere seus preceitos, joga na cara o que aconteceu. Jesus falou alguma mentira? Não pode, porque só há verdade nele. E ele falou, havia muitas viúvas em Israel, ponto, fato. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas quando houve uma grande seca na terra de Israel, nos tempos do idólatra rei Acabe, com a sua esposa digníssima, abre aspas aqui, Jezabel. E vai para uma viúva que não tem nada a ver. É aquela viúva que vai receber a visita de Elias. Assim como havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, e nada aconteceu na vida daqueles leprosos. Por quê? Por que não houve cura para aqueles leprosos? Por que não houve salvação para aqueles leprosos dos tempos de Eliseu? A não ser um homem que deu ouvido ao que uma menina falou para ele. Uma garota falou para ele, uma escrava falou para ele. Veja, que às vezes você está numa condição de escravidão, numa condição ali, não vou dizer de escravidão, mas vou dizer para muitos não deixa de ser, né? Você está numa condição assim, em desvantagem, há muitos ministros, né? Há muitas vantagens, em alta desvantagem, pelo seu poder econômico, né? Pelo seu poder religioso, e as pessoas tiram sarro de você, olham para você, quem é esse cara aí? Isso é um cachorro morto. Quem é ele para falar? Como ele ousa falar das verdades de Deus? E com isso acaba desprezando muitas questões, principalmente o milagre espiritual na sua vida, por julgar o cara que muitas das vezes não tem condições econômicas, não tem sabedoria suficiente, não sabe falar bem, falar com palavras sofisticadas, com um vocabulário bem rico, né, enriquecedor, um vocabulário, né, de dar inveja, não faz o abre aspas aqui, o famoso fogo cair do céu, não tem reteté. E muitas pessoas veem esse cara e tiram sarro dele. Mas quem eu conheço esse camarada aí, só eu sei, eu conheço ele pelos bastidores. E às vezes deixam de aproveitar, de se nutrir, de crescer na graça e no conhecimento, porque é uma figura já carimbada na sua região. O que Deus faz? Bom, Deus vai buscar pessoas fora, como foi o caso de Sarepta, como foi o caso lá da Síria. Vai visitar pessoas, porque eles pegam e o que fizeram aqui com Cristo, né? Levaram ele para jogar lá do precipício, levaram a parte alta da cidade, vamos jogar lá de cima do cume do monte, vai cair, vai se estribuchar no meio das pedras e pronto, porque ele não pode falar isso aqui,
Ele não pode falar isso dentro da igreja. Muitas pessoas ouvem, muitas vezes você, e falam que ele não pode falar isso aqui, isso não é lugar para isso. Não é lugar para isso. Não pode falar, usar essas expressões aqui. Ele não pode falar dessa maneira. Cadê o diploma dele? Onde é que esse cara estudou? Cadê a formação teológica dele? Quantas faculdades de teologia ele tem? Olha, ele quer sobrepor ao meu aprendizado, quer me dar aula, quer me ensinar, quer me chamar a atenção. Algumas pessoas mandam mensagens, às vezes agressivas para a gente, mas você não pode falar dessa maneira, você não pode usar esse tom. O que eu tenho a ver com essas raposas velhas? O que eu tenho a ver com vocês? Onde eu vivo no meio de vocês? Eu frequento o lugar de vocês? É isso que o Senhor Jesus falou, eu não dependo de vocês para nada. Absolutamente nada. E aí eles fazem o quê? Vamos apedrejar esta pessoa, vamos acabar com a vida dela, vamos jogar nos precipícios. Quantas pessoas são apedrejadas constantemente? Porque ousam falar a verdade, porque ousam desmascarar essa liderança que está dando piti aí nos púlpitos, quebrando o microfone, dando mau testemunho, pegando a mulher do outro, fazendo um monte de coisa errada e quer ter o status de que são usados por Deus para fazer alguma coisa. São nadas, são usados pelo príncipe dos diabos, são filhos de Satanás em muitas sinagogas. Essa é que é a grande realidade. Eu não estou aqui para dar afago a ninguém, mas se a gente não olhar para dentro de si, tomar uma posição e começar a rever os nossos erros, as nossas falhas e ter humildade para ouvir aquele que está bem próximo da gente, nos falando a verdade, mesmo que esta seja dura, mas a verdade, é preciso realmente refletir, porque senão vão vir uns Naamãs da vida para serem abençoados em nosso lugar, vão vir as viúvas de Sarepta da vida e sendo até salvas. Quando você olha para Naamã, pô, como é que Deus vai salvar um sírio? Sabe o que aconteceu com Naamã? Leia lá em 2 Reis, capítulo 4, se eu não estou equivocado. Ele fala, a partir de agora eu não vou servir a Deus nenhum. Os deuses da Síria, para mim, não representam absolutamente nada. Agora o meu Deus é o Deus de Israel. E fala para Eliseu, olha, eu peço que você me perdoe, porque eu tenho que acompanhar o meu superior, ele vai entrar na casa de Rimon, que é o Deus lá sírio, vai ter que se prostrar lá, vou ter que me ajoelhar com ele, porque ele se apoia em mim, mas eu não vou estar mais com o coração naqueles deuses mais, eu quero o Deus de Israel, eu quero Deus vivo. Quer dizer, muitas vezes você vai encontrar um coração desse, onde você menos espera, mas nós andamos com a espada afiada, pronta para cortar a cabeça daqueles que não pensam como nós, daqueles que não têm a fé como nós, como a nossa, né? Daqueles que não olham de acordo com a nossa visão, não olham de acordo com o nosso prisma, não olham pelos nossos óculos. Então a gente corta a cabeça desse cara, leva para um precipício, né? Quantos obreiros, ministros, pastores em franca ascensão depois são, né, cerceados, não são mais convidados para pregar em determinados lugares, não são chamados para determinados eventos. Corta esse cara não vamos dar palanque para ele não. Olha o que ele está fazendo, está promovendo dissensão, divisão, porque fere, vai na ferida, vai falar o que tem que ser falado. Hoje a gente está numa era em que você tem que pisar em ovos, medir as palavras, porque as pessoas podem se ofender. Quer dizer, dentro da igreja você tem que ter aquele jogo de cintura, vamos ali, olha, não é bem assim. E se a pessoa tem uma intimidade com Deus, se a pessoa tem uma comunhão com Deus, se a pessoa fala apenas aquilo que Deus manda falar, se a pessoa se preocupa em falar aquilo que está no coração de Deus para falar, e aí? Vai desperdiçar, né? Porque ele traz uma palavra dura. Quantas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias? Só a de Sarepta foi abençoada, porque ela tinha fé, porque ela acreditava, porque ela ouviu Elias falar, faz primeiro para mim. Olha, a mulher falou, tenho só 2 gravetos aqui, um pouquinho de farinha, eu vou fazer para comer com meu filho e vamos morrer. E ele falou, faz primeiro para mim. Como é assim, primeiro para mim? Primeiro para mim. Olha aí que arrogância desse profeta, né? Poderia hoje as pessoas falarem, mas que abuso, só tem um pouquinho para mim, o camarada está mandando fazer primeiro para ele. Você está entendendo a profundidade do que as escrituras nos ensinam? Faz primeiro para mim.
Eu primeiro aqui, o profeta falando, quem ele estava representando ali? O próprio Deus, faz primeiro para mim. As pessoas não querem. Olha a condição daquela mulher, só tem um pouquinho, ó, só tem um pouquinho aqui para eu, meu filho, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vamos comer, vamos fazer um bolo, dá para comer e morrer em seguida, porque não tem mais nada. Faça primeiro para mim, porque eu te garanto que nunca vai faltar, você conhece a história. E ela fez conforme a palavra. Olha a obediência total daquela mulher, obedecendo um estranho, alguém de outra nação, uma pessoa que vem de um povo que praticamente a considerava um lixo na história. Veja, a obediência dela, o respeito pelo profeta, a submissão dela à vontade de Deus foi o fator determinante, a fé. E Jesus está falando aqui, eu estou ensinando a vocês, e vocês estão entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, e vocês não estão dando crédito, como que vão querer ser agraciados? E todos na congregação, todos na sinagoga, se voltaram contra ele, se iraram. Olha, as pessoas se irarem quando houve uma verdade, as pessoas se revoltarem para ouvir um fato, isso é inadmissível, mas as pessoas se iram porque ouvem a verdade. A verdade incomoda, a verdade dói, mas dói doído mesmo. E a mesma coisa os leprosos que estavam em Israel, morreram com suas lepras porque Eliseu era um camarada que não fazia parte da patota evangélica de Israel, não fazia parte ali das suas, não tinha um tapinha nas costas de Eliseu, vem aqui, faz o que a gente quer, é por aqui que você tem que seguir. Não é assim que funciona, e não é assim que você vai alcançar a sua vitória. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Excelente noite para você que está ligado aqui na Betel FM 98,7. Hoje é segunda-feira, semana começando, 21 de outubro de 2024. Vamos juntos aqui na Betel FM, do coração de Deus para o seu coração. Deixa eu abraçar você que está na Barra, Recreio, Jacarepaguá, na volta para casa, indo para o trabalho. Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Movimentação 24 horas. E você que está ouvindo aí a Betel, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começa com um louvor bonito para você aumentar o volume do rádio com a música que o povo canta nas igrejas.